Casa 9. O arquivo do sabido. Olha, vamos direto ao ponto e desvendar a arquitetura da nossa mente. Hoje a gente vai explorar um conceito estrutural bem específico que literalmente molda a nossa visão de mundo. Chegou a hora de entender a fundo como a cognição humana constrói e, claro, como ela arquiva suas certezas mais inabaláveis. E para deixar super claro, a Casa 9 não é uma metáfora solta, tá? Ela é de forma pragmática e 100% objetiva o nosso sistema de crenças. É exatamente o mecanismo de captação de verdades gerais. Pensa nela como container cognitivo definitivo. É literalmente o arquivo do que já é sabido por nós. Sabe aquele ponto onde o pensamento simplesmente para de investigar? É porque a conclusão já foi empacotada e arquivada ali como uma verdade inquestionável. É a base, o chão firme onde cada pensamento nosso se assenta. Número 1. O Sol e Saturno. Ok, vamos mergulhar nisso. Existe uma diferença gritante logo nesse primeiro contraste. De um lado, a gente tem o Sol, que opera com um salto direto, super afirmativo, direto para a conclusão. É aquela certeza imediata, sabe? Brutal. E do outro lado, a gente tem Saturno. Saturno representa a engrenagem exata do oposto. É a dúvida crônica, a paralisia, aquele choque constante e doloroso entre aquilo em que se crê e o que a razão permite aceitar. É literalmente um ceticismo paralisante batendo de frente com uma certeza irrefletida. O conceito fundamental para a gente descrever o Sol aqui é a inteligência intuitiva afirmativa. Mas o que isso significa na prática, lá dentro da mente? Bom, significa que essa lente cognitiva simplesmente rejeita, por completo, qualquer questionamento dialético. Por esse mecanismo, a mediação, a revisão crítica, a dúvida, tudo isso é visto meramente como perda de tempo. Ele extrai a crença de forma super direta. A certeza não é construída com cuidado, ela é intuída de imediato. A dúvida não tem espaço nenhum aí, porque a afirmação cega é a base essencial desse funcionamento mental. Por outro lado, o paradoxo de Saturno funciona de um jeito bem diferente. O mecanismo saturnino busca de forma incansável verdades definitivas e racionais. Verdades que possam resistir a absolutamente qualquer crítica. Mas, olha a armadilha lógica aí. O próprio ato de buscar essa certeza racional inabalável acaba gerando uma ambiguidade insuportável. Quanto mais essa mente tenta crer em algo definitivo, mais ela submete essa crença à crítica devastadora da razão. E o resultado inevitável disso? Contradições que geram uma paralisia cognitiva total. A busca pela certeza gera, adivinha, a dúvida que congela. Número 2. Júpiter e Marte. Aqui, a gente contrasta duas formas completamente diferentes de proteger e sustentar uma verdade. Júpiter manifesta uma confiança inabalável, soberana e totalmente livre no próprio juízo sobre a realidade. Já Marte, Marte é a pura reatividade imediata. Enquanto Júpiter repousa tranquilamente na certeza de si mesmo, Marte está o tempo todo em guarda. Ele vive armado, reagindo defensivamente a qualquer percepção de ameaça contra os valores que já estão estabelecidos lá no arquivo dele. O que é realmente interessante sobre isso é como Júpiter consegue contornar aquele abismo entre o pensamento e a verdade. Aquele mesmo abismo que a gente viu paralisar Saturno, lembra? E Júpiter faz isso através da pura força de vontade interna. O indivíduo se coloca como um juiz superior das situações. A vontade e a capacidade de julgar se fundem de um jeito tão absoluto que a pessoa simplesmente não sente necessidade nenhuma de provar suas verdades para o mundo. A simples autenticidade da sua própria vontade já é a garantia total da veracidade daquilo em que acredita. Em contrapartida, a reação de Marte é super singular. Para essa estrutura cognitiva, qualquer expressão de dúvida ou argumentação contrária não é vista como um debate intelectual de forma alguma. É decodificada instantaneamente como uma ameaça frontal. A reatividade é imediata. É muito importante notar que esse mecanismo necessita do conflito. As crenças e as verdades aqui só ganham contornos bem definidos quando existe uma oposição para bater de frente. A mente, de forma inconsciente, busca a oposição para poder solidificar a própria verdade no exato momento em que precisa defendê-la. Número 3. Vênus e Lua. Esse último par nos mostra filtros baseados na sensibilidade, mas olha, com consequências diametralmente opostas. Vênus atua através de uma imaginação harmônica, sabe? Idealizando as convicções para que elas sejam sempre agradáveis, sempre plásticas. Já a Lua, ela nos joga direto na flutuação emocional. É aquela eterna tensão entre buscar desesperadamente o conforto de uma certeza moral e a necessidade quase fisiológica de manter a dúvida bem viva. A imaginação harmônica e idealização das convicções é o que define o mecanismo de Vênus. Ele funciona basicamente como um filtro estético rigorosíssimo.
Ele organiza o arquivo do sabido, apagando de forma sistemática as memórias de perplexidades, de dúvidas ou de qualquer contradição. A mente retém só aquilo que confirma a beleza e a harmonia dos seus ideais. A pessoa se autossatisfaz, imaginando-se dona da razão e da beleza moral. E se algum dado da realidade não confirmar essa crença esteticamente agradável, ele simplesmente é ignorado, fica de fora. Então, o ponto crucial é o que a Lua traz para a mesa. Bem diferente daquela estabilidade estética harmoniosa que a gente acabou de ver, a Lua vive de um paradoxo constante. Existe aqui um desejo voraz de alcançar um sentido ético absoluto, de estar no certo, sabe? Mas, curiosamente, esse mecanismo cognitivo necessita de um estado de dúvida. Por que isso acontece? Porque é justamente a tensão contínua entre a certeza e a dúvida que garante o sentimento de estar vivo. Uma certeza estática e permanente ia, na verdade, paralisar todo o movimento e energia dessa cognição. Vamos destrinchar a natureza exata dessa tensão. Sob o filtro da Lua, a validação de uma verdade fica inteiramente condicionada ao estado emocional do momento. Uma prova puramente lógica não serve de nada aqui. A certeza tem que ter uma confirmação afetiva imediata. Isso quer dizer que as convicções não estão gravadas em pedra, de jeito nenhum. Elas são avaliadas minuto a minuto. Conforme o humor ou estado afetivo flutua, a validade das crenças flutua junto com ele. O sujeito acaba refém da própria oscilação emocional. A tristeza ou a alegria de hoje, por exemplo, tem o poder absoluto de confirmar ou de demolir completamente todo o sistema de verdades dessa pessoa. E após analisarmos todas essas lentes, o salto cego para a afirmação, a dúvida que aprisiona, a vontade imperativa e inabalável, a reatividade que precisa de inimigos, a harmonia que deleta as contradições e, por fim, a emoção que altera a própria realidade. Fica a grande reflexão. Qual desses mecanismos cognitivos governa, no fundo, o nosso arquivo de verdades?